Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Então vamos lá. Nessa aula de hoje nós iremos começar uma introdução do modo de produção capitalista. Como esse modo de produção ele se organiza? Quais as características desse modo de produção? Então veremos então agora nessa aula uma introdução do que é o capitalismo. Contudo, a gente vai ver como foram os modos de produção que antecederam o capitalismo. O primeiro modo de produção, ele foi o modo de produção comunismo primitivo. No comunismo primitivo, as relações de trabalho eram relações de cooperação. Um ajudava o outro, era um trabalho coletivo. E o fruto desse trabalho era dividido para todos que viviam naquela comunidade ou naquela tribo. Nesse comunismo primitivo, existia propriedade privada? Não existia a propriedade privada. Então lá não existia o Estado, todos trabalhavam de modo cooperativo e o fruto desse trabalho era dividido para todos. A gente vê aqui então nessa figura as pessoas trabalhando e o fruto desse trabalho era dividido para quem? Para todos. Outro modo de produção foi o modo de produção asiático. No modo de produção asiático ele ficou ali na Mesopotâmia e Egito. E eu vou utilizar como exemplo o Egito, na época dos faraós. Então lá no Egito, na época dos faraós, quem é que trabalhava no campo? O camponês, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse camponês, ele trabalhava de modo compulsório e além de trabalhar de modo compulsório, entregava o excedente dessa produção para quem? Para o alto escalão do Estado. E o que é que fazia esse alto escalão do Estado? Eles organizavam a guerra, ficavam responsáveis pela religião e a administração do Estado. Ou seja, era aquele folgado que não fazia nada e pegava a produção daquele camponês. Esse foi o modo de produção asiático. Outro modo de produção foi o escravismo clássico. No escravismo clássico, ele ocorreu na Grécia e Roma antiga. E como eram as relações de trabalho? De um lado, o proprietário da terra, do outro, o escravo. Esse escravo que era submisso a esse dono da terra e não recebia nada em troca. Ele só trabalhava porque ele era uma mercadoria. E o dono da terra se apropriava do fruto desse trabalho. Então, no escravismo clássico, a relação era a relação de submissão desse escravo que era uma mercadoria do proprietário da terra. Outro modo de produção foi o feudalismo. No feudalismo não existia o escravo, era o servo. Quem era esse servo? O servo era aquele que trabalhava na terra do senhor feudal. Como assim? Ele, como vocês estão vendo na imagem, tinha lá o feudo, o senhor feudal. Então esse camponês tinha um pedacinho de terra, trabalhava nessa terra e em troca, alguns dias da semana, ele trabalhava de graça na terra do senhor feudal. Ou, quando não, entregava parte da sua produção para esse senhor feudal ou pagava impostos. Como era a relação de produção nesse feudalismo? Servo, senhor feudal. Só que o feudalismo, ele entrou em decadência à medida em que foi surgindo a cidade e o comércio. E a partir do crescimento da cidade e o comércio, surge então outro modo de produção que nós denominamos de capitalismo. O capitalismo é um modo de produção vigente ainda na atualidade. Esse modo de produção ele foi passando por longos processos de evolução, que nós iremos estudar em outra aula posteriormente. Nessa aula a gente vai ver aqui um pouco as características do capitalismo. Então a primeira característica do capitalismo é propriedade privada dos meios de produção. O que é esses meios de produção? A terra, a máquina, a fábrica. Esses meios de produção eles são privados, pertencem a uma pessoa. E aquele que não tem os meios de produção vai ser o quê? O trabalhador. Então, nesse modo de produção capitalista, a propriedade é privada.
Outra característica é que a sociedade ela é dividida em classes sociais. De um lado eu vou ter a burguesia, do outro eu vou ter o proletariado, ou melhor dizendo e exemplificando, o trabalhador. Então, nessa sociedade, as relações elas são de quê? De meios de produção privado e sociedade dividida em classes sociais. De um lado a burguesia, aquele que detém os meios de produção, do outro lado, aquele que não detém os meios de produção, que vai ser quem? O trabalhador. Outra característica vai ser o trabalho assalariado. Se eu não tenho os meios de produção, se eu não detenho a fábrica, se eu não tenho terra, se eu não tenho uma loja, então logo, eu dentro desse sistema capitalista, eu vou me inserir como trabalho assalariado. Trabalho assalariado esse que vai compor a força produtiva nesse modo de produção capitalista. Outra característica vai ser a lei da oferta e da procura. Como assim? Lei da oferta e da procura. Se eu tenho um produto que a oferta está sendo demais, a tendência é que esse produto, o preço diminua. Porém, se eu tenho uma procura demais por um produto, acontece o quê? O preço se eleva. E assim é regulado no sistema capitalista a questão do preço, através da lei da oferta e da procura. E para que a gente possa comprar alguma coisa nesse modo de produção, primeiramente eu tenho que ser um trabalhador assalariado. Porque se eu for desempregado, eu não vou ter dinheiro para comprar. Mas eu sendo um trabalhador assalariado, eu vou ter dinheiro para comprar. Então, no modo de produção capitalista, a forma de troca vai ser através de quem? Do dinheiro e seus similares como meio de troca. Por exemplo, eu vou numa loja comprar um celular. Ou eu posso comprar com dinheiro, papel físico, ou eu posso comprar com o seu similar, que é o cartão de crédito. E aqui a gente vê as principais características desse modo de produção. Propriedade privada, sociedade dividida em classes sociais, trabalho assalariado, lei da oferta e procura, dinheiro e seus similares como meio de troca. Só que chega agora a setinha dourada do capitalismo, que o principal objetivo do capitalismo é o lucro. O lucro, como vocês estão vendo aí, é o principal objetivo do capitalismo. Para se chegar a esse lucro, não importa os meios para chegar ao lucro para esse capitalista. Não importa se esse trabalhador ele trabalha 8, 10, 12 horas. Não importa se esse trabalhador ele passa 4 horas em um ônibus para chegar ao seu local de trabalho. Para ele o que importa vai ser o lucro. E como é que esse capitalista ele obtém esse lucro? É aí onde a gente vai entrar em um conceito que Marx trabalhou, que é chamado de mais-valia. Eu vou fazer aqui, pessoal, uma simulação com vocês para explicar um pouco e vocês entenderem como é essa mais-valia. Então vamos lá. Primeiro eu vou ter quem? A fábrica e o patrão. Esse patrão é dono dessa fábrica e aí essa fábrica ela produz calçados. Só que a fábrica vai precisar de quem? Do trabalhador. De um lado, lembre, no capitalismo a gente vive numa sociedade dividida em classes. De um lado, o dono dos meios de produção, nesse caso aí vai ser quem? O dono da indústria, que é o dono dos meios de produção, aqui é o dono, só que a gente precisa de quem? Dos trabalhadores, que não são dono dos meios de produção. Esses trabalhadores estão aqui nessa fábrica e trabalham ganhando um salário mínimo. Porém, esse trabalhador, ele sai de casa e pega ônibus. A distância do trabalho até a sua casa leva 2 horas. Então, na hora do almoço, ele leva a sua quentinha para almoçar na fábrica. E aí sai 6 horas da noite dessa fábrica e volta para casa. Vai chegar lá por volta das 8 horas da noite. Isso todos os dias, para receber um salário mínimo. Só que o custo de vida está aumentando e aí esses trabalhadores começam a ficar um pouco inquietos com esse salário que esse patrão, com esse sorriso lindo aqui, paga a eles, achando que esse salário vai ser o quê? Muito.
Ora, é um salário mínimo. Então, se o salário mínimo é 1.045, por exemplo, ele está dentro da lei para pagar esse salário mínimo. Só que um trabalhador irritado com o pouco dinheiro que ele está recebendo para arcar com todas as suas despesas, ele conversa com esse grupo de trabalhadores e vai começar a dizer que precisam reivindicar com esse patrão melhorias na condição de trabalho. Então esse trabalhador é o chefe do sindicato e vai conversar com esse patrão. Chegando lá, vai dizer que o salário está pouco, o custo de vida está aumentando, eles gastam dinheiro com transporte, eles gastam dinheiro com alimentação e, por fim ainda, o trabalho é tão exausto que a sua saúde está ficando debilitada e eles não têm nem plano de saúde. Esse patrão, com esse sorriso lindo aqui, olha para esse trabalhador e diz o seguinte: eu não tenho como aumentar porque eu tenho muito gastos. Eu tenho gasto de todas as formas. Então o salário que eu pago a vocês é um salário condizente com aquilo que eu tenho de gastos na fábrica. Só que esse trabalhador irritado aqui, com pouco salário, ele é firme e diz que se esse patrão não aumentar o salário deles e não der melhorias na condição de trabalho, eles vão parar o trabalho e essa fábrica vai parar de produzir. Esse patrão vai dar um sorrisozinho e vai dizer o seguinte: se vocês pararem, eu tenho pessoas para colocar. Quem são essas pessoas? Os desempregados. Porque no modo de produção capitalista, ele é um modo de produção combinado e contraditório. Como assim? Para que esse trabalhador consuma, ele precisa ter salário. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam ter de pessoas desempregadas, porque essas pessoas desempregadas forçam essas pessoas que estão trabalhando a ter um salário menor, porque com medo de perder esse emprego, ele vai aceitar esse salário menor. Marcos chama isso aqui de exército de mão de obra. Quem é esse exército de mão de obra? O desempregado. Contudo, esse patrão sabe que tirar todos os trabalhadores de uma hora para outra vai ser muito trabalhoso para colocar novos empregados, que vão ter que aprender todo o serviço da fábrica. Isso vai demandar tempo e ele precisa da produção. Então, esse patrão, com esse sorriso lindo, diz: eu sou bonzinho com vocês e vou sentar com vocês e vamos resolver o que eu posso fazer. E aí ele pega a sua prancheta e vai dizer o seguinte: como eu sou bonzinho com vocês, eu vou dar para vocês agora e acrescentar o vale alimentação. Então vocês não vão mais gastar dinheiro com alimento trazendo de casa para comer aqui na fábrica, porque vocês vão ter esse dinheiro extra. Outra coisa que esse patrão vai dizer, como ele disse que é bonzinho, ele vai dar agora vale transporte. Então esse trabalhador agora, para se deslocar de casa ao trabalho, vai ter esse dinheiro extra para pagar esse transporte. E por fim, ele vai pagar também agora o plano de saúde. Esse trabalhador aqui que estava irritado, dá aquele sorriso, fala aos colegas trabalhadores que conseguiram o quê? Vale alimentação, vale transporte, plano de saúde. Só que esse patrão diz o seguinte: agora vocês terão que aumentar a produção. Esses trabalhadores felizes com os ganhos vão trabalhar agora com mais vontade e com um tempo de trabalho um pouquinho maior e com a produção maior. E aí é onde a gente vai chegar agora no conceito de mais-valia. Então, em um mês, a gente vai pegar aqui como exemplo um mês de 4 semanas. Então os trabalhadores todos felizes agora vão chegar lá na fábrica trabalhando, dando seu sangue, aumentando a produção. Na primeira semana, esses trabalhadores, eles produzem a quantidade suficiente para que esse patrão aqui pague o salário de todos, tire a despesa da fábrica e ainda obtenha lucro. Olha, na primeira semana, esses trabalhadores trabalhando já deu um lucro a esse patrão e ainda esse patrão já pega o dinheiro dessa semana e consegue pagar o salário do mês a esse trabalhador. Aí fica a pergunta: quando o patrão ele paga um salário mínimo, ele paga para o mês.
Só que você trabalhou em uma semana e ele já conseguiu esse salário mínimo em uma semana. E onde é que fica as outras 3 semanas? Essas 3 semanas é apropriada por quem? Pelo patrão. Porque esse trabalhador trabalha a segunda semana, vai gerar mais dinheiro. A terceira semana vai gerar mais dinheiro. A quarta semana vai gerar mais dinheiro. E esse dinheiro vai ser apropriado por quem? Por esse patrão, que Marx denominava mais-valia como trabalho não pago. Por que trabalho não pago? Porque durante as 4 semanas, em uma semana só, esse trabalhador já trabalhou o suficiente para receber o seu salário. Só que no contrato dele é um mês, nesse mês vai ter 4 semanas. Então ele não vai receber mais um salário nessa segunda, nessa terceira e nessa quarta. Essa segunda, terceira e quarta semana é o chamado trabalho não pago desse patrão, que Marx denominou de mais-valia. Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente viu um pouco os modos de produção anteriores ao capitalismo, vimos algumas características do capitalismo, como vimos também que o objetivo principal desse capitalismo é o quê? O lucro. E como é que esse capitalista chega a esse lucro, que é através da mais-valia, que é o trabalho não pago, explicado aqui nesse simples exemplo para vocês. Então, pessoal, no mais, fiquem com essa aula, assistam, façam a leitura dos textos que eu vou disponibilizar e fiquem em paz. Um abraço a todos.